De volta com o programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade. Vamos continuar conversando com o Dr. Adriano Rieger sobre a apneia do sono. Na verdade, essa foi uma sugestão do doutor, realmente assunto bem interessante, problema de saúde pública, como já foi falado. Demos essas conceituações, os sintomas da apneia do sono no primeiro bloco. Nós poderíamos agora começar falando nessa segunda oportunidade sobre as consequências da apneia. Quais seriam as consequências da apneia, doutor? Bom, consequências mais a curto prazo, na verdade, são as consequências em relação à qualidade de sono. Não tendo um sono reparador, o nosso rendimento durante o dia não é normal. Então a gente passa o dia mais sonolento, raciocínio prejudicado. Muitas pessoas assim, mas eu gosto de olhar a novela, mas eu sento para olhar a novela e quando eu vejo eu acordei já passou. Ou seja, ela não consegue se manter acordada para isso. Uma situação de bastante risco também são em relação a acidentes de trânsito. Na cidade a gente dirige devagar. Claro. E está sempre freia, acelera, troca a marcha, faz a curva. Então a gente está em baixa velocidade e com uma movimentação frequente. O grande problema é na estrada, que a gente normalmente dirige sem muita troca de marcha, sem muito mexer na direção. E isso se torna uma atividade pacata e é uma atividade que facilita para a pessoa adormecer dirigindo e provocar acidente, como é muito comum. Tanto que a legislação de trânsito mudou recentemente já para tentar separar os casos, principalmente motoristas profissionais que tenham apneia do sono e sonolência excessiva. O risco de se acidentar na estrada é grande. E o mais interessante, a gente nota quando a gente está sonolento, mas ninguém tem a capacidade de ter o autocontrole assim, não, agora eu vou dormir, eu vou me esforçar para ficar acordado. A gente nota que ficou sonolento, mas não nota quando adormece, né? Outras consequências, aí assim, mas a pessoa faz apneias, chega às vezes a fazer paradas respiratórias 30, 40 segundos sem respirar. Se eu tenho apneia, eu vou morrer por não respirar, por parar de respirar e não voltar? Não. A primeira impressão é essa, mas não é assim que as pessoas morrem por apneia. Elas acabam falecendo do quê? A apneia do sono é um fator bem importante para a pressão alta e para todas as doenças cardiovasculares. Risco de arritmia, é muito comum falecer por arritmia quem tem apneia do sono. Risco de pressão alta, risco de infarto do miocárdio, risco de derrame de AVC. Normalmente quem tem apneia falece dessas complicações. Além do que, imagina a pessoa dormindo mal por meses, anos, todas as noites. Uma noite que a gente durma mal, a gente fica mal-humorado. Anos dormindo mal é muito comum a associação de depressão e de ansiedade. A somatização aí acaba... Diminuição do libido, inclusive impotência sexual, tem uma relação também, são complicações de apneia do sono. E o diagnóstico como é feito, doutor? Existem alguns exames específicos para fazer esse diagnóstico? Sim, através da conversa com o paciente ou com o companheiro, principalmente, que a gente tem a suspeita daquele paciente que ronca, que tem muito sono e que o companheiro observa algumas falhas na respiração. Esse paciente, normalmente, ele precisa, para o diagnóstico de apneia do sono, ele é feito através da polissonografia, que é o exame do sono, que é como se a pessoa dormisse como um quarto de hotel com o sono todo monitorado. Tem sensores para ver o estágio cerebral do sono que está, movimentação do corpo, respiração, oxigênio, batida cardíaca, né? Então é uma série de câmera para filmar a movimentação e a posição que ronca ou faz apneias, sensor de ronco para ver a intensidade do ronco que essa pessoa faz. Então é uma série de sensores e monitores que nesse conjunto determina o quanto as apneias faz, que estágio do sono que está fazendo, né? Essa é a polissonografia, que é o exame que pode, muitas vezes é o único exame que consegue separar ronco de ronco e apneia, que aí leva uma série de consequências. E o tratamento, como que funciona, doutor? É possível tratar?
O tratamento específico da apneia depende da gravidade, se é uma apneia mais leve ou uma apneia grave com muita queda do oxigênio. Medidas gerais. Primeiro, não tomar remédio faixa preta para dormir, evitar bebida alcoólica a partir do final de tarde. Exercício físico ajuda a melhorar o tônus muscular nosso e melhorar o nosso sono. Controle de peso. Toda pessoa acima do peso, se tem uma apneia leve, muitas vezes emagrecendo, ela emagrece a um ponto que cessam as apneias, e quase todas as pessoas têm aquele conhecido assim, porque o meu pai, ele era magro e ele roncava pouco, e ele foi engordando, começou a roncar cada vez mais, e aí depois, por um motivo, fez um regime, uma dieta, ele voltou a roncar menos. Então o controle de peso é primordial para isso. Em relação ao tratamento específico, casos leves de apneia pode ter essas medidas gerais. Existem os chamados aparelhos intraorais, que são como aquelas plaquinhas de bruxismo que servem para reposicionar a mandíbula, para abrir um pouco o espaço da garganta. E para os casos mais graves, existe o chamado CPAP. CPAP é uma sigla em inglês, que é um aparelho pequeno, como se fosse um ventilador, que ele é conectado numa máscara. A maioria das vezes uma máscara acoplada no nariz, presa no rosto, que a pessoa dorme a noite inteira com esse aparelho. E esse aparelho, ele, como se ele assoprasse no nariz. Assoprando no nariz é como a gente pegar um saco plástico e a gente assoprar naquele saco plástico, ele vai abrir. Certo. E é isso que o aparelho esse provoca, ele abre a garganta e aí com isso cessam as apneias. Esse é o CPAP, que é um aparelho muito utilizado. Há alguns casos tem necessidade de correção cirúrgica. Pacientes com aumento de adenoide, de amígdala, malformação de maxilar e mandíbula, aumento muito grande do palato mole. Então, alguns casos têm indicação de cirurgia. O que a gente pode fazer então de tratamento para insônia? Primeiro, um ambiente adequado, com uma temperatura boa. Aí nós entramos na higiene do sono. Isso, chamada higiene do sono. Por exemplo, entra também a questão do evitar bebida alcoólica, fazer exercício, mas não fazer exercício, por exemplo, às 10, 11 da noite, porque a gente demora algumas horas depois de fazer exercício para conseguir relaxar. E alimentação? 10h30 da noite, aquela comida pesada e deitar. Muito pesadas. Posição de dormir, a posição ideal de dormir não é de barriga para cima, é de lado. Já diminuem as apneias. Em relação à higiene do sono, por exemplo, não deixar para resolver pensar tudo o que tem que fazer no outro dia na hora de dormir. Deitou no travesseiro, mas amanhã eu tenho que acordar cedo, tenho que fazer isso, tenho que ir no banco pagar conta, vou ter que brigar com não sei com quem. Aí, claro, isso agita a pessoa. Evitar, por exemplo, assistir um filme de terror antes de dormir, a gente pode ficar agitado por causa disso. Tentar, assim, a partir de uma certa hora da noite, começar a diminuir as luzes da casa, já para o nosso organismo reconhecer dia e noite. Durante a manhã, pegar sol durante a manhã, alguns minutos, o nosso organismo também reconhece dia e noite e facilita para a gente dormir. Uma leitura relaxada antes de dormir, um banho morno, quente antes de dormir ajuda a relaxar também. Leite, uma xícara de leite morno. O leite tem substâncias que ajudam a relaxar para a gente dormir. Tá certo. Ok, doutor. Agradecemos então ao Dr. Adriano Higger, hoje falando sobre apneia do sono. Agradecemos imensamente a sua companhia, a sua confiança. Acesse nosso site www.tvcidade.net. Nós voltamos na semana que vem. Um grande abraço a todos vocês e até lá.